Olá, todo mundo, seja muito bem-vindo. Você vai acompanhar comigo a aventura de um cara que conhece muitos países. Eu nem sei quanto, acho que é mais de 30, mais de 50. Ele conhece mais Oi. países do que eu conheço de cidades. O Guto está aqui com a gente, Guto Pacheco. E aí, Guto, tudo bem? Como é que você está, meu velho? Olá, Gerê, boa noite, tudo bem? É um prazer estar com você. E são 82 países, eu contei ontem para Falar com a para gente. te dizer com exatitude, sim. Caramba, 82 países. Ô, Guto, deixa eu te apresentar direito, antes de mais nada. Eu não sei, quando a gente fala de apresentação, é a profissão, né? Você faz o que na vida? Você é o Eu, tra- Carlos Augusto Pacheco, né? O Guto Pacheco, como a gente conhece. sim, eu sou o Carlos Augusto, embora minha mãe nunca tenha me chamado de Carlos Augusto, né? Nem mesmo quando está brava, eu sou o Guto, né? E eu trabalho com tecnologia para sistemas bancários, sistemas financeiros, Uhum. né, empresas financeiras, já há 8 anos aqui em Londres, e também trabalhei uma parte é, na Espanha e um pouco na Suíça. Né? Fiquei muito pouco Uhum. tempo na Suíça, eu vim para cá, desisti do fundi e do vinho e vim para cá com fish and chips. Que maravilha, que maravilha. Puxa, é, eu tive em Londres, cara, e quando eu tive em Londres foi que eu entendi a música dos Beatles, que diz, aqui no Brasil, né, tem o Lulu Santos que fez uma música assim, como é que se diz? Uma versão, né? Lá vem o sol, porque, cara, faz pouco sol aí, e quando sai o sol, a galera sai todo mundo pra rua, que nem louco, né, meu, para tomar uma cerveja. E aí, pra gente, no Brasil, lá vem o sol, né? Tem sol quase todo dia, né? Tá sol aí agora em Londres, não? Não, não. Here Comes the Sun é uma música muito famosa e realmente aqui até desde final de novembro até março é muito raro aparecer o sol. É muito aparece, mas o sol não queima. É uma coisa. O Uhum. sol ele não faz, ele não tem. Você não sente o sol, né? Que Então, maluco, cara. o déficit de vitamina D aqui é tremendo, né? E principalmente numa pandemia com lockdown, é, te, Uhum. te deixa louco, te deixa maluco, né? E Eu tô aqui vendo você mesmo. tem. E aqui tava chovendo, tava fazendo sol uma semana Uhum. direto, e ontem e hoje começou a chover. Que louco, né? Você sabe que eu tem pouco tempo eu tirei a minha cidadania portuguesa e a galera fala: pô, você tá fazendo o que no Brasil? Vai para a Europa. Cara, uma das primeiras coisas que eu penso, por incrível que pareça, é o sol, cara, porque eu adoro o sol o ano inteiro, né? Pô, eu tenho vontade de viver no Nordeste, né, cara? Eu não sei se eu me habituaria a viver num país frio, não. Mas eu queria começar um pouco com a sua história, velho. Porque você nasceu em Barretos, você é aquele peão que montava no touro e ficar 30 segundos em cima do touro, é isso? Eu sou pé vermelho. Eu nasci em Barretos, eu fui Ah, criado em Guaíra até os 17, aham, 18 anos. Depois eu fui para o sul, eu fiquei até os 22 no sul. aham. Aí eu, não cansado de ficar com um cachorro perdido por aí, eu falei, agora eu vou sair do país, né? Isso que eu queria Ah, entender. Você nasceu em Barretos, foi criado em Guaíra. Quem não está muito habituado, assim, São Paulo, estado de São Paulo, mais ou menos 400 quilômetros da capital, é Barretos, terra do peão. E você saiu de Barretos com quantos anos? Ou de Guaíra? ah, não, de Barretos eu saí com 5 anos quase, e Uhum, aí eu fiquei até os 17, 18 anos. Eu não lembro quando eu fui para Curitiba, mas eu acho que foi já recém-cumprido 18, eu acho. uhum. E aí eu fiquei até os Caramba! 22 anos no Sul e eu resolvi, tirei a minha cidadania, né? E eu resolvi Uhum. tentar a vida na Europa, na cara e coragem com 1.100 euros. Me fala uma coisa, mas quando você estava em Barretos, você já tinha uma vontade, quando você era moleque, sei lá, 15 anos, 16 anos, você falou, eu vou conhecer o mundo ou não? Isso surgiu depois? Sem, sem, já tinha essa vontade. Já tinha essa É vontade. mesmo? E ficou, e potencializou quando eu cheguei em Curitiba, trabalhei numa empresa é, que tinha bastante comércio exterior, um departamento de comércio exterior, então eu ficava maluco com o pessoal, tá indo para Los Angeles, tá indo para Madrid, tá indo para Suíça e tal, eu ficava maluco, nossa, conta, né? E naquela época não tinha nem programas de viagem assim, a não ser alguns programas assim, a Glória Maria, quando ia para lá para o Sim. Butão, para Cuba, e ela, né, então, era o acesso que nós tínhamos, né, da Uhum. realidade do mundo lá fora, né?
O que eu acho muito louco é que você, com muito novo, assim, numa cidade que é bem interiorana de São Paulo, tinha uma. Você se inspirou em alguém, algum filme que você via, ou essa vontade partiu de você, assim, do nada? Eu acho que partiu de mim do nada. Eu queria explorar outras coisas. Eu gostava. Uhum. Eu ficava fascinado com um mapa mundi, né? Eu ganhei o Uhum. mapa mundi. Meu pai me deu um mapa mundi quando eu tinha 13 anos. Então eu ficava admirando o mapa mundi. Então eu ficava. Era uma obsessão que eu tinha, né? E Uhum. ali eu contava, às vezes eu ficava mudando, eu vou para Madrid, eu vou para Barcelona, eu vou para Londres, eu vou para Berlim. Então eu não sabia para onde eu ia, mas eu Uhum. ia, tá? Eu ia. Então Entendi. ficava nessa obsessão. Mas eu acho que deve ser de genética, né? Porque se você foi em Portugal ali nos Açores, não é? Sim, fui. Então, se você for ver da família Melo, família Branco, família Pacheco e Barbosa, você vai entender que até mesmo o meu bisavô, meu tataravô, ele é brasileiro que viajou para os Açores. Uhum. Então, e houve um cruzamento entre açoriano e brasileiro na parte dos Melo, né? E Uhum. assim, eu acho que meio que juntou essa genética e acabou chegando até a mim, né? Eu gosto O de viajar, Açores. eu gosto de viajar, eu gosto de explorar. E coisas exóticas, muito exóticas. Gosto de um lugar remoto. Isso que eu queria saber daqui a pouco, mas para manter uma certa cronologia, pô, você com, sei lá, 17, 18 anos já saiu de casa, e a gente está falando de que década, mais ou menos? Porque eu sou de Dois, 67, você é de que ano? 84. Caraca, então vamos colocar 84 mais 20 anos, 2004, Foi 2002, mais ou menos. 2002. Isso foi Uhum. 2002. É isso. Então, e aí não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. E aí como é que foi o seu primeiro plano? Para que primeiro país que você foi? Como é que foi a história? Bom, eu já estava calejado, né? Quando eu cheguei em Curitiba, eu tinha uma lista telefônica. Uhum. Então, eu peguei todas as empresas que tinha informática ou tecnologia nas páginas Certo. amarelas e comecei a ligar, né? Isso eu tinha 18 anos, né? Eu Uhum. trabalho com tecnologia desde os 14. Então, eu acompanhei o nascimento da internet e eu era bastante, assim, curioso para essas coisas. E aí, Uhum. eu estava muito calejado. Então, eu cheguei em Madrid, fui para Madrid, cheguei lá com uma mala com 1.100 euros e não conhecia ninguém e foi. E as coisas vai se ajeitando, né? Comecei a trabalhar com lavar prato, lavar banheiro, comecei eu sabia disso, eu tinha me preparado para isso, né? Eu fui aprender a pintar, fui garçom grátis numa churrascaria, né? Para saber se segurar uma bandeja, né? Eu trabalhei num café em Ibiúna para saber como é que tira um café, porque pelo menos eu posso mentir no meu currículo, né? Eu trabalhei numa cafeteria, né? Se eu não sei nem mexer Uhum. com a máquina do café, eu não posso fazer, não posso nem mentir, né? Pode Então, crer. foi mais ou menos assim. Mas aí eu tive um problema em Madrid, porque por mais que você tenha passaporte europeu, você tem que tirar o número fiscal, o número de residente estrangeiro, isso demora. Isso demora. E Uhum. estava demorando Uhum. muito em Madrid, então eu fui para Barcelona, porque lá estava. Eu fui tirar lá e aí eu encontrei um anúncio, né, dizendo: ó, nós precisamos de um técnico que trabalhe, que fale português e espanhol. Eu falo, português e espanhol? Português eu Nossa. falo, né? Espanhol, Aham. então. Aí foi, mas Já eu tô aprendi aqui o mesmo? catalão antes, né? Eu aprendi o catalão antes. Eu, quando estava lavando prato e panela, eu tinha um livrinho de catalão do lado. Uhum. Uhum. Então eu estava repetindo, estava fazendo as conjugações em catalão e lavando prato, né? Eu fiquei ainda uns 2 meses lavando prato em Barcelona, né? Qual é a Ah, diferença do catalão para o espanhol? O catalão é um linguajar mais ah, reduzido? Não, o catalão é a primeira língua do Reino da Espanha, né? Uhum. Catalunha, ela é a mais antiga. O Porto de Catalunha, é bem antigo, né? Uhum. Então, o catalão veio antes do espanhol, né? O Uhum. Mas é espanhol, o semelhante. castelhano, não, né? Tem um pouco de espanhol, mas é mais parecido ao italiano e francês e português. É uma mistura dos, Uhum. dos, dos quatro, assim, sabe? Eita! Então, você tem, por exemplo,
s'il vous plaît e s'il vous plaît, por favor, né? S'il vous plaît. Uhum. Agora você tem porta, porta, como em português, Uhum. né? Não é porta, porta. Então, Uhum. tem muitas coisas, é uma mistura de português, espanhol, italiano e francês. Você tinha uma paixão assim pela língua, ou foi o desejo de você conhecer o país que você usou a língua para... Foi uma consequência? Ou você tem uma paixão por letras, né? Porque você fala alguns idiomas, né, hoje, né? Não, eu falo, não, só falo só catalão, espanhol, inglês e português. Eu não falo alguns Uhum. idiomas. Tá, Tem gente que fala 7, 8, 9, né? Eu falo os claro. países que eu vivi e eu tenho que falar, né? Foi mais uma necessidade do que uma paixão pela língua mesmo. Sim, não, Espanha foi, eu acredito que foi uma estratégia, Uhum. pelo pouco dinheiro que eu tinha, porque Londres é muito caro, né? Uhum. Eu gostaria de ter vindo direto para Londres, né? Porque aqui é mais Ah, potente o mercado, né? E tem mais futuro. Mas uhum. pelo pouco dinheiro que eu tinha e pela concorrência, e eu tinha 22 anos, então era muito difícil você chegar ali e competir com gente de Oxford, né? E Cambridge. Uhum. Então era melhor com 1.100 euros e um espanhol pobre, mas o gráfico de aprendizagem é exponencial, né? O espanhol você vai se adaptando, e depois o catalão também, né? Do que o inglês, você chegar ali, estar numa reunião e não entender nada. Né? Então era Uhum. muito difícil. Então eu pensei na história de crescer na Espanha e depois entrar e chegar com os dois pés na garganta, né? No peito, pum, e foi o que aconteceu, né? Eu fui Mas direto aí para o você... banco, Uhum. eu fui contratado, eu não cheguei nem a ficar desempregado aqui, eu fui contratado de onde eu estava. De onde você estava na Espanha, você foi contratado para a Inglaterra. Sim. Onde que Uhum. eu estava, eu fui contratado e fui para lá, né? Vim para cá. Essa foi a cronologia. Então, quando você saiu, você estava em Madrid, foi para Fui Barcelona, para e de Barcelona você já Barcelona. foi para Londres. Não. De Barcelona eu fui para Suíça e o Principado de Astúrias, Oviedo, né? Uhum. Eu ficava ali 4 semanas ali e 4 semanas aqui. Então eu ficava viajando para lá e para cá. Uhum. E aí depois eu fui para Londres, né? Eu Uhum. vim para cá. Se essa história se fosse repetida hoje, 20 anos depois, teria que ser mais ou menos o mesmo esquema. Não dá para um brasileiro sair, que, por exemplo, trabalha com tecnologia da informação, você já tinha uma profissão, e falar, não, vou direto para Londres, porque é uma concorrência, acho que não mudou muito em relação a isso, né? Ou mudou? Não, mudou porque hoje tem mais literatura. E hoje as coisas Ah, estão mais fáceis, né? Naquela época, tá. nós não tínhamos tanta informação, então era muito manual, muito manual. Hoje nós temos frameworks, ferramentas de trabalho que te ajudam em outras coisas, você não precisa começar tudo do zero. Né? Então, Hum, naquela época, era você picar código como picar pedra, né? E ter um acontecimento. Hoje já uhum. existem ferramentas e hoje você tem ali vídeos no YouTube até mesmo, você pode aprender e em 2 anos você não vou dizer que você vai ser sênior, mas você tem condições de 1 a 2 anos entrar pelo menos dentro do ramo, né? Você vai Entendi. ter que pagar para trabalhar, claro, porque tem muita gente, né? Então você tem que pegar uma experiência, que é o que importa hoje na informática, na tecnologia, é a experiência. É o que você vai fazer, qual que é a tua lógica para você entregar um produto consistente, né? Seguro Uhum. e um produto com performance, né? Então isso exige experiência, porque é muito difícil, é muito amplo, né? Então, mas eu tenho uns colegas que trabalham com TI, que eles falam, cara, é foda, você acaba de estudar uma Bíblia, né? Uma Bíblia que só é um puta de um livro grosso mesmo. Aí, putz, dá 2 meses, já muda o código, muda isso, muda aquilo. Aí eles pegam um indiano, um moleque que acabou de se formar, mas esses são os caras que estão velhos também, que já estão cansados, né? Porque não é bem assim. A experiência conta, né? Não, Não é a qualquer um que vai experiência chegar. não, a experiência conta. Eu tenho que Uhum, aprender coisas novas todos os dias uhum, e eu acredito que a cada 6 meses eu tenho que mudar de tecnologia, né? Então eu comecei uhum, na segurança da informação com web services. Naquela época não existia nem o que era na nuvem nem nada disso, né? uhum, E era muito cru.
E hoje eu trabalho mais com a nuvem, com segurança, com DevOps, que é uma coisa de automação que antigamente, quando você fazia uma atualização no sistema que dependia de muitos departamentos e terceira parte, e até clientes terceiros, né? Então você demorava 3 semanas, e como era uma coisa que impactava muito, eles faziam muita coisa ao mesmo tempo. Então, a chance de dar um problema era maior, porque você tinha muitas novas funcionalidades, né? Uhum. E aí, o que aconteceu era que agora, para evitar isso, eles têm agora um departamento chamado DevOps, que eles implementam deploys, né, que vamos dizer, você pega um código e coloca ele em produção num clique, né, com todos os testes, e aí você faz uma funcionalidade e você coloca em produção sem tirar o sistema do ar. E se der algum problema, você só faz um rollback e volta ao que era candidato anterior à produção. Então, isso facilitou muito a tecnologia, né? E tem uma demanda muito grande de DevOps. Então, quem está começando com DevOps hoje tem que entender quem passou pelo manual, né? Pelo processo duro que eu passei. Então, é mais difícil a pessoa chegar do zero e chegar a trabalhar com DevOps sem passar por toda essa experiência, né? Mas chegar e começar a trabalhar com sistemas, com programação, é uma coisa que depende muito dele. Eu estudo todos os dias, 1h30 todos os dias, religiosamente, eu estudo. Tenho uma disciplina muito, muito boa enquanto a isso. Pois é, eu já ouvi dizer que se eu consigo fazer de manhã, tipo assim, eu quero estudar inglês, eu tenho que estudar de manhã, a primeira coisa que eu faço no dia, porque depois o dia vai te jogando para lá e para cá, eu não consigo. Mas continuando na nossa cronologia, você estava em Madrid, daí Barcelona, Suíça, e até que você foi, então, finalmente para Londres, onde você já está aí há quanto tempo em Londres? 8 anos. 8 anos. E aí, com a língua? Você, desde o Brasil, você já estudava inglês? Quando você estava na Espanha também ou não? Não, eu estudei tudo aqui. Eu acredito que assim, né? O inglês tem muita gente que estudou e quando chega aqui realmente não sai, porque o inglês fluente, você tem que morar aqui. Eu conheço gente que mora aqui há 10 anos e custa espremer ali e sair uma frase composta, né? Um É raciocínio mesmo? em inglês. É muito, se você não tiver. Eu, por exemplo, tenho poucos amigos brasileiros, eu falo muito pouco português aqui. Muito Uhum. pouco. Né? Eu falo com a minha mãe uma vez por semana e com algum amigo ou outro, mas o resto é tudo em inglês, né? E Uhum. então o idioma eu aprendi aqui. No primeiro ano eu já sabia falar inglês já quando eu vim para cá, mas era muito difícil porque o britânico, ainda mais você está numa reunião aqui, todo mundo falando ao mesmo tempo, e eu ficava meio que tipo assim como uma abobrinha sem entender nada, assim, tipo, sabe? E aí foi, claro, foi a necessidade de melhorar, a necessidade de estar ali escutando. Às vezes eu gravava a reunião, né? Não era legal, né? Mas como eu disse, era para entender o que eles estavam falando. E todas as ligações que eu fazia no telefone eu também gravava para depois escutar. Uhum. Então Que teve um louco. processo. Eu nunca fui numa aula assim, de inglês, nunca tive aula de inglês, espanhol, essas coisas tipo Uhum. aprendi mesmo na marra mesmo, na marra de Não, chegar você aqui. sabe, o que você está falando para mim é um grande alento, porque eu estudo há muitos anos, e acho que todo brasileiro, pô, a gente estuda na escola uma par de ano e depois começa a estudar. Eu sempre gostei também de estudar sozinho, mas falo, pô, para formar uma frase, né, meu? Às vezes consigo, às vezes paro de estudar o tempo, não forma. E falo, pô, caramba, a vida inteira estudando essa porra, eu não consigo avançar. Esses dias eu vi um cara também que é um cara conhecido aí na mídia. Ele falou, pô, cara, tenho dificuldade com o inglês. Às vezes eu consigo me deslanchar, mas depois, se eu estou nos Estados Unidos, me amarro, né? Enfim, é legal a gente saber dos bastidores para entender como é que foi. Mas aí, como é que foi, então, quando esses 82 países, você só começou essa viagem depois que você se estabilizou em Londres? Foi por aí? Não, eu comecei quando a partir do momento que eu cheguei aqui, né, eu fui para Portugal, eu fui Uhum. para Braga, né, depois eu fui para Fátima. E depois foi aí que eu comecei. Cheguei no ano, eu fui pagar uma promessa lá em Fátima.
Uhum. se eu conseguisse um trabalho na minha área, né? Então, eu tive muita fé ali, eu fui pagar a promessa, porque dever para santo não é muito bom, não. Dever para ser humano já é ruim, né? Mas para santo não. Melhor pagar, melhor pagar. E aí foi. Eu comecei a viajar pela Europa primeiro, né? Depois fui para Norte América, na North America, a América do Norte. E depois chegou o momento que, quando eu fui para a Índia, que foi o primeiro país pobre que eu fui, né? Eu tive a honra Ah, de ir. Não foi o primeiro país pobre. Eu tinha ido para Laos primeiro, mas eu fui com a Cristiane, uma prima minha. E uhum, foi muito gostoso, porque foi uma experiência que é um país muito pobre, né? Mais pobre que o uhum. Brasil. Então foi aí que eu comecei a ter vontade de conhecer mais esses países que não é que é exótico, é que realmente te ensina. Porque se você for pegar na história das viagens, da viagem como prazer, na verdade a viagem não era, até o século passado, a viagem não era como um prazer, era uma extensão dos teus estudos, principalmente nas Américas, né? Estava Uhum. estudando e o pai te mandava para a Europa para você aprender coisas, aprender outra cultura e ver o que tem de novo lá, como eles pensam e trazer para cá. Então, Sim, então o glamour de viajar era você aprender, né? Era sim. você ter o aprendizado. Então, nós, com as mídias sociais e com tudo isso, né, que é a cultura do show-off, né, que é de se mostrar, ela vem para alimentar egos, né? Ela vem e você vê as pessoas filmando o pôr do sol sem ver o pôr do sol. Então você já É. começa errado, né? Então você tá ali, você senta, coloca ali a tua Fanta do lado, e aí você começa a ver o pôr do sol, e aí Pela todo lente, mundo né? Pela tá. lente, como se fosse uma Era, televisão, né? É muito ridículo, cara. Se você você vê for ver, é assim, você fala. ridículo. Mas eu também fazia isso. Só que depois, quando eu vi que eu não desfrutava nada, eu comecei a ir para esses países. Aí eu fui para a África, explorei a Aham, África, foram quase 20 países na África. Foi onde que eu tive minhas aventuras mais perigosas, né? Eu fui aham, para Somália, para Eritreia, Sudão, Etiópia. Fui com soldados fortemente uhum, armados. Contratei soldados, que é uma exigência do governo para você ir numa região chamada Danakil Depression, que uhum, 2 anos antes tinha morrido, acho que 17 pessoas, né? Entre jornalistas e cientistas, né? Que é uma zona de conflito, onde tem uma área muito peculiar no mundo. Tem um vulcão uhum. ativo, né? Eu dormi do lado de um vulcão ali que a lava fazia tipo uma panela, assim, sabe? Você tá fervendo, às vezes a lava saía ali, Você estava é 5, louco. 10 metros da lava, sim. E ali foi, Nossa. foi uma experiência muito boa. Então, eu comecei a explorar essas coisas e dava mais vontade, dava prazer de conhecer essas coisas onde não era acessível, né? Então, Uhum. você detém uma informação que outras pessoas não detêm, as pessoas não têm acesso porque é muito difícil, né? Mas tem uma recompensa, né? Uhum. Então, eu comecei a Mas ficar, eu eu acho que comecei a ficar. isso, eu acho que isso não é para, não sei, não é para todo mundo. Vou pegar um exemplo meu. Uma vez eu fui para Paraty, aqui no litoral do Rio de Janeiro, tinha um lugar, é, hoje é mais conhecido, chamava Morro do Deus Me Livre, que você tinha que descer. É um lugar meio. Hoje já está muito, tem até iluminação, mas não tinha iluminação, era uma galera que ia lá, ficava 6 meses e tal, né? E eu tinha um lugar que chamava Caixadaço, eu passei, eu tomei uns goró, e o cara falou para mim assim: ó, ou você vai pelo Caixadaço, que assim, são pedras que se você não tomar cuidado, você cai lá no mar, e aí não tem como você voltar, porque mesmo que você soubesse nadar num lugar muito perigoso, ou você vai pela mata. E eu fui, cara, meio zoado assim pela mata. E anoiteceu, eu não consegui voltar. E aí depois eu consegui voltar, dormi, sabe, com muito aquelas muriçoca e passei muito perrengue, cara. Eu falei, que não quero nunca mais isso para minha vida. Eu quero um hotelzinho com ar condicionado, não quero. E você não, cara. Você esteve do lado do vulcão e falou, não, quero mais disso, né? Eu acho que é um pouco da pessoa também, você não acha? Da loucura Não, de isso cada um. aí, não, isso aí, você tem, para você se sentir vivo, né? Você tem que passar por perrengues, né? Você tem Uhum.
a tua história, né? Uma história, você tem história de vida, você tem história para contar. Então, é uma vivência, porque eu acho que depois que nós ficamos velhos, é o que sobra, né? São memórias, e, claro, eu acredito que existe um limite, né? Eu não faria novamente. Eu não tenho mais uma idade para fazer isso, mas eu senti muito prazer em estar no perigo, mas eu estava, uma coisa nova. Você está ali, né? Você está com 8 soldados, 2 cabras, um cozinheiro e um guia. Então, claro que tinha que alimentar todo mundo, né? Você estava indo para um lugar remoto, não tem água, é um deserto, né? Então, não tinha água, não tinha nada, então você tinha que alimentar todo mundo, ter um cozinheiro, tem que ter um guia que pagava propina, para os chefes Afar, né, que eram as tribos Afar, que faziam guerra contra o pessoal da Eritreia, da Somália, né, e então aquela coisa, mas você tem histórias. Eu, por exemplo, nessa viagem foi o que aconteceu, uma coisa mais marcante na minha vida, foi nessa viagem. Eu fui, você muda os teus conceitos de vida e você é como nascer novamente, né? Eu, quando estava indo para o Quênia, né? Porque aí eu fui descer para o Quênia para conhecer o Omo Valley, onde foi, segundo que dizem, né? A Lucy, que foi encontrada, foi o primeiro Homo erectus encontrado na história, né? Então, eles dizem que é o berço da humanidade lá no Omo Valley. Então, eu fui conhecer lá. Então, nós tínhamos ali, eu fui com um amigo meu que eu conheci num ponto de ônibus em Tel Aviv, em Israel, e nós fomos na faixa de Gaza, né? Tentamos ir para a faixa de Gaza, logo fomos na Palestina do outro lado, e foi a primeira emoção, assim, na guerra, num lugar com conflitos que eu tinha ido, né? Então, meio que eu comecei a me interessar por explorar esse lado da adrenalina, né? Ali. Então, eu chamei ele para ir para essa missão suicida, né? Então, nós saímos ali da Danakil Depression, sobrevivemos, né? Fomos e pegamos um 4x4, um rapaz, magrinho, que tinha uma K-47 do lado, então ele era nosso guia, nosso motorista e nosso segurança, não é? E nós estamos descendo, cruzando a Etiópia. E, claro, eu pagava para ele, a minha intenção era pagar para ele um lanche, né? Que ele enche o pandu dele, porque ele é uma peça muito importante na nossa viagem. Então, e ele pedia um copo de leite com pão, uma bolacha, né? E eu falei, porra, ele tem que comer, ele tem, né? Eu ficava bravo. Na segunda vez também, né? Eu dei lá $5 para ele, falou, ó, você vai encher o pandu. E não, ele pegava ali, guardava o troco, né? A terceira vez, tá? Aí, quase anoitecendo, a Etiópia é um dos poucos países cristãos naquela parte da África, né? Acredito que é o único, que está rodeado tudo por países muçulmanos. Então, ele passou, tinha uma igreja, tinha uma fila enorme, assim, na igreja, virava, assim, mais ou menos, parecia uma casa de sopa, uma casa da sopa, né? Aí veio os barrigudinhos, magrinho, com um guarda-chuva fechado de ponta cabeça, né? Então, ele pegou todo aquele dinheiro que ele tinha juntado do troco e doou tudo para a igreja, né? E Caramba. não parou por aí. Eu falei, bom, eu fiquei com aquela cara de bunda, né? E eu falei, bom, a gente não tem como saber, não é? A gente, claro. E aí ele foi rezar, ele entrou dentro da igreja lá e eu fiquei pensativo, porque eu não estou acostumado com isso. A gente sabe que há pobreza, mas a gente não está ali, está escondido. Quando você vai num país, eles tentam esconder isso de você, né? E aí eu comecei a olhar a fila, assim, era uma casa da sopa, todo mundo com buquinha, e eu olhei para um menino, magrinho, com aquela barriga de verme, coisa que se dava muita tristeza, né? E ele sorria com aqueles dentes bonitos, que eles têm uns dentes muito bonitos, não come doce também, né? Não come nada, então uma coisa que... entendi, pode crer.
E aí ele olhou para mim sorrindo, ele ofereceu a única comida que ele come, a única refeição que ele comia em 2 dias. Então ele ofereceu isso para mim. Então você pensa, como é que uma pessoa que a única refeição que ele tem em 2 dias, ele está compartilhando, ele quer compartilhar sorrindo com um estranho que. Então a gente se sente miserável. A Cara, gente é muito louco, foi ali, é muito louco. eu me senti miserável e a partir desse momento foi uma lição muito grande para mim que eu, como cristão, eu não teria condições de saber exatamente o que Cristo estava querendo dizer. Que compartilhai o pão, né? Que o melhor da vida é se doar. E é uma doação que o menino de, sei lá, 6, 7 anos, passando fome, ele está se doando, ele está se privando de comer uma comida, uma refeição, para dar para você que está com a barriga com o rabo cheio, né? Então, que louco. Você sabe que teve um estudo que falar. eu vi também numa palestra que o cara falava alguma coisa semelhante. Ele falou, ele fez uma entrevista com crianças nos Estados Unidos, né? Que os moleques tudo entediado, com tênis bom, com roupa boa, com iPhone do ano. E aí ele fez a mesma entrevista quando ele chegou lá se não me engano, foi na Índia, num lugarejo bem pobre. E aí falou, para os moleques, vocês gostam de estudar? Ele falou, os moleques vão falar, claro que não, né? Todos os moleques abriram um sorriso e falaram, a gente ama, cara, porque assim, mas por quê? Ele não entendeu, ele falou, porque é uma super oportunidade para a gente ter um caderno, ter um livro, a gente não tinha isso, agora a gente tem. Então, assim, são realidades que é um choque cultural muito grande, né, velho? É um negócio maluco, E eu, né? depois disso, eu aprendi eu mentalizei que eu sou privilegiado. Quando eu vou comer qualquer coisa, eu sou consciente hoje de que eu sou privilegiado. Depois disso, por isso que eu falo que foi uma coisa muito marcante na minha vida, né? E como a gente tem acesso, né? Todos os dias parece que é um direito nosso, né? E não, nós somos privilegiados. É diferente. Se a gente vê o ser humano, quem viaja muito sempre tem essa percepção, né? A gente é tudo de uma raça só, cara. Não importa se é mais branco ou mais amarelo ou mais preto, mais baixo ou mais alto, a gente é uma raça só e a gente acaba tendo essa percepção. Ainda mais Somália, as imagens que a gente vê, eu me lembro assim, não necessariamente de agora, mas de algum tempo, é de gente comendo até terra. É uma coisa muito esquisita. A pessoa tinha terra para comer, uma coisa meio maluca, né? Mas me fala uma coisa, quando você foi para a África, você falou que fez, acho que 20 países, foi tudo no mesmo período ou você ia e voltava? Não, eu ia e voltava, foram ao total 5 vezes, 5 expedições. 5 vezes. Mas aí você já estava em Londres? Não, a primeira vez a primeira vez que eu fui para a África do Sul, aquela Namíbia, aquela parte lá, eu fui quando eu estava em Barcelona, e depois foi quando eu estava em Londres, porque é mais caro tudo, né? Tudo mais caro, e era uma expedição dessa dava para viajar, dava para viver no Brasil uns 2 anos, seria muito caro, porque é perigoso, né? Então você tem que ter uma logística bastante bem programada, né? Uma empresa com um review, né? Que naquela época não existia reviews, né? Então você tinha que pegar uma empresa conceituada, uma empresa responsável, né? E que não vai te deixar na mão ali no meio, né? Então tinha muitos casos de sequestro, né? Essas coisas. Eu queria entender isso, mas antes, assim, então você meio que ia trabalhando, juntando uma grana, e meio que a sua vida era, vou trabalhar, sei lá, 2, 3 meses, e vou viajar mais um mês, ou sei lá, vou trabalhar 6 meses, junto uma grana, e a expedição não sei quanto tempo dura. Como é que foi esse processo, assim, porque tinha que juntar uma grana, tinha que se planejar, viajar, e depois, quando voltar, ter emprego de novo, né? Como foi em relação ao tempo? Eu tinha férias, eu tinha bastante férias. Nessa área é muito bom que você tinha férias, banco de horas. Então, cada expedição eu ia 1 mês, 45 dias, né? Então, eu tinha muitas férias. Então, eu estava também num processo que eu trabalhava 4 dias sim, 4 dias não, né? Trabalhava 12 horas. Então, aquela coisa, para mim, era 30 dias de férias, 4 dias, 4 dias de férias, 4 dias eu já não trabalhava e 4 dias de férias. Aí você vai juntando tudo, então 30 dias era basicamente, sei lá, era quase 50, 60 dias de férias, entendeu? Então E a era... primeira...
Legal. E a primeira expedição que você fez foi para a África, então. Você falou que foram 5. Foi tudo assim, meio que numa sequência, é isso? Não. Depois eu fui intercalando com a Ásia, né? Com a Ásia, Ah, tá. Desculpa, a Ásia Central, que foi a Índia, e depois a, a Ásia, Sudeste Asiático, né? Uhum. Que é onde eu mais conheço, onde eu mais fui. Na Tailândia, 8, 9 vezes. Caraca. Indonésia, foi umas 3, 4 vezes. É onde eu. De tanto eu falar da Indonésia, a minha prima Cristiane casou lá. Eu adoro a Indonésia. Eu falo, para mim, o Pois melhor é, lugar, a Bali, para mim, é uma ilha no paraíso. Bali. é mesmo. Engraçado. E não é um país muito rico, não. Ele é meio parecido com o Brasil, não é, né? Eu estou enganado. Ele é um país com bastante dinheiro, né? Como o Uhum. Brasil, é um país desigual, produz bastante, né? Mas não é um Uhum. país com IDH elevado nem nada, né? Ali Ah, na Ásia, entendi. na Ásia é Singapura, na Ásia Sudeste Asiático, né? É Singapura, aí depois cai para Malásia, né? Aí depois vai baixando, né? Tailândia, Uhum. Indonésia. Mas essas suas expedições, você não pensou tudo, sentou um dia e falar, cara, eu vou primeiro para a África, depois eu vou para a Ásia Central. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi quando eu tinha acesso a que era seguro, né? Que aquela. Porque tinha lugares que eu queria ir e não era seguro. Por exemplo, o Egito. Eu ia para o Egito 3 ou 4 semanas antes da Primavera Árabe. Então, estava marcado para ir Nossa. para o Egito. Então, aquela coisa, tem muita coisa que eu tive que deixar e cancelar, e outras coisas que eu tive que esperar, e outras coisas que eu pude fazer. Né? Burma, que é a Mianmar, né? Que para mim foi um dos melhores países no Sudeste Asiático que eu estive, em termos de pessoa e cultura, né? Estava em guerra ele estava fechado por 50 anos, né? Então ninguém podia entrar em Mianmar, que é Birmânia, né? A antiga Uhum. Birmânia. Agora está em guerra de novo, em guerra civil ali, mas eu fui agora, fui em 2019 e para mim foi um descobrimento, para mim foi um dos melhores, porque eles não estão acostumados com estrangeiros, eles nunca viram estrangeiro, sabe? Então é muito estranho. Você é tratado como alienígena, como pessoa estranha, e eles querem conhecer, eles querem levar você para casa deles para servir chá, servir, né, comida, eles querem dar mimos para você, né? Porque é novo para eles, né? Uhum. Nossa, Enquanto, muito louco. enquanto na Tailândia, não. Na Tailândia é infestado de turista, eles estão até por aqui de turista, né? Então. Pois é. Não, cada local é uma experiência. Mas fala um pouquinho mais da África. Você falou um país pobre. O que te balizava era o quê? Assim, porque assim, hoje, quem quiser ter uma experiência igual você, fala, pô, vou para a África, vou fazer algumas expedições. Tem empresas especializadas e o que te balizava? Assim, a empresa fala para você, olha, tem esse país que é legal, ou você era meio que autodidata? Não, meio autodidata. Eu chegava e fazia. Quanto mais passava, menos de agência eu utilizava, né? A É. última expedição foi quando eu fui até Zimbábue, desci em Uhum. Zimbábue, peguei aquele avião que caiu da, da Ethiopian Airlines, eu peguei ele. Era o único Boeing 737 MAX que eles tinham na época. Então, eu voei no avião que caiu. Eita! Eu voei. Aquele avião que caiu era o único que eles tinham. Eles só tinham um na frota, o 737 MAX, aquele que foi tudo grounded, foi tudo foi paralisado, né? Tirado Aham. de. Então, eles só tinham. Então, eu voei naquele, eu fui para Zimbábue, e de Zimbábue eu peguei um caminhão, uma empresa que tem transformou um caminhão num ônibus e Uhum. subi até a Tanzânia e desci em Zanzibar, na ilha de Zanzibar. Então passei por Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Tanzânia e Zanzibar, né? Desci em Zanzibar. Então, essa foi a última que eu não precisei. Eu precisei só daquela. Eu fui lá na agência como se fosse um ônibus, né? Eu comprei uma passagem de Uhum. ônibus lá e fui. Acampei, Uhum. acampei no meio dos bichos, a elefante de noite passando do meu lado, assim, bicho selvagem. Você não podia abrir a- o guia falava, olha, vocês não, façam o que aconteça, o que acontecer, não comam
não tenham comida dentro da barraca, isso é proibido, porque senão o bicho vai te comer, né? Ele vai cheirar a comida. E não abra, aconteça o que acontecer, não abra, não deixe eles ver os olhos de vocês, nem sentir o cheiro de vocês. Então passava elefante, passava bicho, passava bicho. Então e a gente ficava meio que assim, né? Aí no outro dia eu pus uma câmera. Você é louco. No outro dia eu pus Então essas são coisas gostosas que você tem em memória, né? Para lembrar Mas na África, uma vez ou outra. Na África você foi sempre sozinho? Sim, tirando essa que eu fui. Não, eu fui com amigo. Fui com amigo. A primeira vez eu fui sozinho. Para Marrocos eu fui sozinho, para o Egito eu fui sozinho, para a África do Sul eu fui sozinho. E as outras 2 vezes eu fui uma com o Robert, que eu conheci lá em Israel, que mora aqui em Londres. E a outra foi com o Max, um outro amigo meu que eu conheci também na Tailândia, um alemão. Tanto é que acho que quando você veio para cá, eu estava na casa dele. Ah, tá. Que ele legal. mora em Frankfurt. Mas você sabe, voltando aos bichos, né? Pô, você numa barraca de noite e os bichos passando, você acha que teve leão também? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Não dá para saber. Eu coloquei a câmera um dia, só peguei uma girafa. Mas como a gente ficou 3 dias lá, não dá para saber. Porque tinha muito barulho, muito barulho assim, então você não sabia. Passava manadas, né? Então era muito difícil você identificar o barulho, né? Elefante, sim, elefante fazia. Aí você via que era um elefante, né? Aquele barulho, né, cara? Você é louco, né? E aí mas ali tinha desculpa, ali tinha a gente fazia que é o play games, né? O games de noite, né? Que era fazer o safari de noite. Então a gente via o leopardo, o leão, tal. Isso aí a gente ia lá para ver, né? Mas e quente para burro, não? É quente e frio. De noite é muito frio. Muito frio. De noite é muito frio, E aí, dia. E aí o lance era tipo ficar 4 ou 5 dias numa cidade e já parte para outra na expedição. Isso, já parte para outra. Aí você vai para outro país, porque é muito difícil chegar lá. Então, quando você chega, você explora, você vai fazer os games, né? Que é você fazer os safaris e tal. Você vê ali o leão comendo a zebra, você vê as coisas que, né? O leão desfrutando da carne da zebrinha, tadinha. Então, puxa vida, você fala, tadinha, assistindo a vida selvagem. Nossa, que maluco. E a língua ali? Como é que o guia, ele, não, sei lá, não fala inglês? Ou como é que é o esquema? Fala inglês, inglês. Fala inglês. A maioria desses países, eles colônia britânica, né? Então, a colônia britânica ou colônia holandesa ou até alemã. Então, eles falam bastante, né? Eles entendem. A Índia, por exemplo, muita gente fala inglês, né? Porque é uma colônia britânica. Só o Brasil mesmo está um pouco atrasado, mas o resto, na África, tem muitos países que falam inglês. Né? O Brasil tem essa questão de ser deslocado por estar na América do Sul, inclusive para turismo. Às vezes, sei lá, o pessoal prefere ir para o Caribe do que vir para cá. Tem uma questão logística, tem um monte de empecilho, né? Embora a gente tenha lugares lindos aqui para se visitar, né? É pouco divulgado, é pouco explorado e divulgado. Né? Se não fosse a pandemia, eu estaria fazendo uma viagem pelo Brasil, pela América do Sul, né? Que eu tive que cortar a viagem no meio, né? Infelizmente, mas o Brasil eu quero conhecer o meu país, isso de cabo a rabo. Maravilhoso. Não, bom, só para quem não está sabendo contextualizar, daqui a pouco a gente fala, pô, você fez um planejamento antes da pandemia de fazer um ano sabático que depois se estendeu um pouco para conhecer mais países, e eu fico imaginando Deus lá no céu dando risada, falar, vai ter uma pandemia daqui a 6 meses, e ele não vai completar nem a pau, vai... Cara, como é que foi essa expedição, essa última aí? Depois a gente volta lá para a Ásia. Você falou, pô, vou completar, a princípio era um ano, né, que você falou, foi 2020? Eu saí em agosto de 2019, final de julho de 2019, e eu parei em março de 2020, não, 2019, 2020, Eu parei, foi quase 8 meses, né?
Foram quase 8 meses, foram 19 países, de 40. Eu ia completar os 100 países, eu tinha a ideia de completar 100 países, né? E aí foi que eu comecei pela Europa, foi se estendendo, né? Eu comecei a planejar na Europa, Turquia, depois, por que não? Vamos, na época era 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano, depois 2 anos. Foi aumentando, né? E aí foi toda a parte da América Central, né? Você vai para o México até a Costa Rica, né? É muito bonito Guatemala. Foi coisas que você vê que não tem, não é divulgado, é igual o Brasil, não é divulgado. Quando eu fui na Guatemala, eu não dava R$ 1 para Guatemala. R$ 1. Que E para mim coisa. foi a surpresa. Você está lá num lago chamado Atitlan Lake, que é um lago que tem 3 vulcões, né? Você vê o lago enorme, assim, com os vulcões, você fala, nossa, isso é a coisa mais linda do mundo. Então aí eu fui fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que eu tive vontade de fazer, que todo mundo falava que era impossível, voar atravessando o Pacífico, de Los Angeles até a Ásia. Todo mundo falava que era impossível, que era impossível, que era impossível, que não tem voos. Você vai até no YouTube, você vê por que não tem voos na costa do Pacífico, né, atravessando os Estados Unidos até a Ásia, do outro lado, né? Mas tem, eu consegui fazer isso, né? Consegui provar que tem. Mas por quê? Por questões climáticas? Não sei por quê. Eu não sei por que a história Tá. na verdade tem poucos, né? Porque não tem lugar para parar se dá pane no avião, por exemplo, né? Não tem logística se caso der problema, não é? Então e é uma parte muito funda do Atlântico e tal, então você vê que tem muito mais turbulência, tem umas coisas que eu comecei a pesquisar lá. Então aí eu fiz desci lá em Manila, né? E aí eu comecei o Sudeste Asiático, aí começamos, aí terminei, o último país foi no Sri Lanka. Foi uma coisa muito estranha, porque eu comecei a ver, eu estava do lado de uma cabana lá na Tailândia, e tinha um senhor lá, um ucraniano, que fazia yoga, e do lado, assim, ele acordava de manhã, tomava o café dele, e começava a fazer yoga. E ele tava tossindo pra caramba, ele tava tossindo quase morrendo, tossindo, morrendo, e eu comecei a ver as notícias, né? Isso foi em janeiro, que tem um vírus que assola a China e tal, não sei o quê. E como todo mundo fala, a gente já viu essa história antes, né? A gripe do frango, do porco, aquele negócio para, uma hora vai parar. Então eu pensava, bom, vai parar, né? Vai acontecer como a gripe suína e essas coisas. A gripe do frango, uma hora vai parar. E aí, em março, eu estava na selva, numa cidade chamada Kandy, no Sri Lanka, que não tinha internet, não tinha nada, muito pobre. Então, eu estava na selva, né? Quando eu cheguei em Uanatuna, que é na praia onde era mais turístico, tinha hotel com internet e tudo, eu vi uma notícia: Estados Unidos fecha a fronteira com a Europa. Eu falei, nossa, a Terceira Guerra Mundial, você vai pensar, né? Eu não imaginava que ia acontecer isso, né? E aí eu vi que realmente era por causa do vírus, né? E o senhor, que era dono do hotel, ele expulsou todo mundo de lá. Ele expulsou todos os estrangeiros de lá, e todos os estrangeiros estavam sendo expulsos dos hotéis ao mesmo tempo. Nossa! Então, era que todo mundo estava culpando os estrangeiros e que, né, aquela coisa de, que vocês estão trazendo vírus e todo mundo assustado e tal. Então, eu consegui ir para o aeroporto. Nessa época eu estava com a minha ex-namorada, a gente fomos para o aeroporto e aí tava muita gente no aeroporto, eu comprei uma passagem muito cara, eu paguei uns R$ 30 mil. Nossa! Era o último voo, para a última. Eu falei, qual que é o voo? Porque a Europa estava fechado, né? Fechou a Europa, fechou tudo. Então era muito difícil voltar para a Europa. Então eu voltei para a Tailândia. Então peguei um voo, o mais caro que tinha, que era o único e o último voo, né? Por isso que eu falo que eu sou abençoado. Muitas pessoas, todo mundo que estava lá
a grande maioria ficaram dormindo no aeroporto por quase um mês, esperando voos de repatriação. Então, Nossa, meu amigo. foram os 30 mil reais mais bem pagos da vida. Gente, não, imagina você ficar um mês no aeroporto, cara, num país que você não conhece. É muito louco, assim, em pandemia, o que você vai comer? Você não é bem quisto no país, porque você está sendo acusado ali de levar o vírus, uma coisa, cara, para uma pessoa que saiu para passear, né? Imagina, é muita loucura ao mesmo tempo, velho. É muito louco. Não, e quando eu voltei para Tailândia, eu voltei para a ilha que eu conheço, chama Koh Phangan, é uma ilha paradisíaca, né? Eu fiquei 5 meses lá até eu conseguir voltar para cá. Tanto é que o ano passado já faz 1 ano e 1 mês que eu, não, 1 ano e 1 semana que eu voltei. 1 ano e 2 semanas que eu voltei da Tailândia para a vida normal, Mas mesmo assim você acabou, como todo mundo, durante a pandemia, ficando, você e a sua namorada, meio que como todo mundo, né? Meio que numa casa forçado sem poder sair, né? Como é que foi essa experiência? Lá não foi. Eu pensei em ir para uma ilha por causa disso, porque eles vão fechar a ilha e não vai entrar ninguém, então é mais fácil você controlar. E não teve lockdown lá. Não teve que legal. nada. Só que, claro, ali a gente não era bem visto, né? Então, eu estava numa praia, o legal é que não tinha turista, então era tudo para você. Então, você tinha acesso a uma casa na frente da praia que era impossível, porque é muito turístico, era impossível e caro. E ali era acessível e possível. Então, ficar numa coisa, mas é aquela coisa, no paraíso cansa, viu? Cansa, porque você não tem até propósito. O paraíso. É verdade, é verdade. Você não tem Cara, propósito. Você falou tudo. Eu vi eu gosto muito do Amir Klink, que ele pega o barco, né, e sai pelo mundo. E ele falou que um dia ele estava no meio do mar e assim entrava dia e noite, ele só marcava assim pelo sol, né? E dentro daquele barco ele dormia, ele coava o xixi dele para poder beber no outro dia, aquela coisa, né, de viver no mar. E ele falou, cara, o propósito, né, foi uma experiência muito louca que ele falou, cara, o propósito é a gente que dá, porque eu estou no meio do ar, do oceano, se eu não tenho um propósito, eu tenho o meu propósito, se eu tiver, eu tenho. Se não tiver, não é o lugar, as consequências, né? Porque... Então, ele falou que ele leu o mesmo livro, ele falou não era muito de ler, leu o mesmo livro 200 vezes dentro do barquinho dele, né? São experiências extremamente interessantes que eu acho que vivificam mais quando a gente não está mais naquele ambiente que é totalmente diferente do nosso dia a dia, né? Muito louco, muito louco. Eu queria que você falasse um pouco exposto, Diga. Fala. Quando você está exposto e disponível para o mundo, as coisas acontecem para você. Então, são coisas que, às vezes a gente espera do mundo respostas, mas o mundo não dá resposta, o mundo dá escolhas, né? Então, nós pecamos em pensar que o mundo algum dia vai dar uma resposta para a gente. Ele só vai te dar escolhas. Então, as escolhas aparecem quando você está exposto. Quando você realmente está exposto, e aí que você vai aprender, você tem um aprendizado para você fazer a escolha certa, né? Então, a filosofia que eu tenho de vida é a viagem, ou até mesmo você viver num lugar e trabalhar, que tecnicamente eu vivi no Brasil, vivi na Espanha, na Suíça, na Inglaterra e também na Tailândia, que eu fiquei 6 meses na Tailândia. Então, são 4 países, 4, 5 países. Então, você tem uma vasta experiência de você estar exposto, né? Por isso que para mim ninguém sabe quando só quem experimenta isso pode dizer. E você falar assim, olha, amanhã eu quero ir embora, eu quero ir para, sei lá, Nova York, quero recomeçar minha vida de novo. E eu posso. Por quê? Porque todo mundo pode, né? Só que é mais fácil porque eu sei o caminho das pedras, eu sei por onde não ir e eu sei por onde começar. Então é mais fácil estar exposto ao mundo, né? E essas experiências, o propósito, ele acontece quando você está exposto e disponível para o mundo. Cara, eu acho que isso tem muita conexão com esse momento que a gente está vivendo agora, porque eu tenho visto matérias que dizem o seguinte, algumas síndromes de molecada que não quer voltar para a escola. Fala, não, eu estou bem em casa, porque, em casa eu tenho meu leitinho, tenho meu almoço,
Eu estudo em casa, a mamãe está do lado. E não é só, tem adultos também que falam, meu, estou querendo voltar para o escritório, eu quero ficar na minha casa, né? Estou de boa aqui, né? Não preciso. Então, assim, só que existe um perigo de você ficar com eu falo assim, casca meio fina, né? Porque você vai se acostumando no casulo, que chega um momento que você não quer sair para mais nada, né? Então, em algum momento a gente vai ter que sair de volta e vai ter que enfrentar tudo de novo. E as experiências em outros países, acho que é muito disso. A gente vai, não sabe como vai acontecer, mas as coisas vão acontecendo, né? E as experiências vão acontecendo de forma bem brilhante. Eu tenho muita curiosidade para saber um pouco da Ásia Central, né? Você teve, como é que foi a sua experiência? O primeiro país da Ásia que você foi qual? O primeiro país foi a Índia. Não, o primeiro país foi a Tailândia, né? Na Ásia Central, eu só estive na Índia e foi... bom, o Oriente Médio é basicamente a Ásia também, né? Então, na parte do Oriente Médio, eu fiz tudo. Líbano, Jordânia, Jerusalém, Israel, né? Eu queria ter ido para a Síria, mas não deu. É um país que realmente é um pecado. Eu vejo Damascus e para mim era um sonho poder conhecer, mas infelizmente está muito longe disso. Então, naquela parte central só foi isso. Estava programado para fazer a Rota da Seda, né? Que era Quirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turmequistão, né? Irã. Só que não deu. Não deu porque cortou aí, a pandemia cortou os planos, né? Como é que você vê essa. Em relação à cultura, queria que você falasse assim, em relação à cultura desses. Você teve em todos os continentes, então? Tirando a Antártica, né, da parte lá de cima, sim, foram em todos os continentes. Na Oceania, Ásia, África e as Américas. E a Europa. Então, eu acho que você é uma pessoa que, como poucas que viajaram por tantos países e em tantos continentes, para ter uma visão abrangente, assim, o que você viu de diferente de cultura, assim, principalmente em relação ou à receptividade das pessoas, em relação a relacionamento, né? A gente, a gente sabe, por exemplo, que alguns países que recebem muitos turistas, geralmente eles estão meio que cagando e andando para você, né? Tem demais, tem gente que nem quer que você fique por lá, né? E tem outros países que você é melhor recepcionado. Como é que você fala de cada continente desse? Porque tem que falar sobre continente, que se eu for falar de país, eu nem sei, né? Vamos dizer que muitos países a grande maioria dos países que eu fui foram colonizados por países europeus, né? Então você já conhece a cultura europeia, então fica mais fácil você entender por que eles fazem isso, porque eles herdaram alguns princípios e pois a cultura deles, né? Você vai na África do Sul, por mais que os holandeses foram os últimos a saírem, foi uma colônia britânica, e você vê que eles têm um chá da 5, igual que tem aqui, tem, né, tem um rugby, tem, né, que é aquele futebol parecido ao futebol americano, né? Então, você vê que tem essas igualdades, não tem tanta discrepância como você, por exemplo, pegar Portugal e Brasil. Alguns lugares, tipo Rio de Janeiro, Salvador, você vai ver algumas, até mesmo em Florianópolis aí, que tem até alguma... tem a parte açoriana, né? Você vê que você está lá, você vê isso, você vê, mas global, assim, como você vê o Brasil, não tem como comparar como colônia. Mas o resto, por exemplo, o exemplo que eu dei, que é Reino Unido e a África do Sul, é muito parecido. Mas, por exemplo, o Brasil tem. Deixa eu ver se eu entendo o que você está falando. Porque, por exemplo, o Brasil tem um aspecto religioso católico muito forte que vem de Portugal, né? Você fala nesse sentido da cultura, né? Também, né? É nisso. Apesar que, como o Brasil é muito grande, você tem influência, como você falou, no sul tem influência alemã, de suíços, cada parte do Brasil, holandeses no Nordeste também, né? O Brasil é muito grande, né? Acho que é isso que você está falando. Assim. O Brasil é muito grande para você falar que realmente é só Portugal ali, né? Entendi. Claro que você vê o cristianismo também não é só de Portugal, é da Espanha, da Itália, não é? Eu acredito que até quando tinha os reis espanhóis que enfrentaram os mouros, né? Expulsaram e reconquistaram tudo, eles foram muito mais
religiosos, onde aconteceram as inquisições e tudo, do que os próprios portugueses. Né? Então, em global, você não pode comparar Portugal como cultura que absorveu isso, porque tem muitos lugares, você vai na Liberdade, você vê o quê? Você vê japoneses, né? Então, com a cultura. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa diversidade. Eu acredito que só tem essa diversidade aqui em Londres, para você ver que tem. Você vê, por exemplo, estava no aeroporto, não lembro aonde, e estava duas japonesas falando em português entre elas, e a Júlia falou, olha, essas japonesas estão falando o teu idioma. Eu falei, não, elas são brasileiras. Que então, louco, né? Falei, não, elas são brasileiras. Então, o Brasil é um país, é um dos únicos, é o único país que eu acho que eu estive que tem essa diversidade, que você fala, não, japoneses do Japão, que nasceram no Japão, foram criados aqui, e tem um monte de japoneses, né? Então é difícil você ver isso em outros lugares, né? E a parte ocidental, eu vou dividir isso em Ocidente e Oriente, né? A parte ocidental, ela é bastante consumista, ela basicamente é tudo igual, né? Por mais que seja pobre, ela é consumista. O pobre ele não tem piso no chão, mas ele tem uma televisão de 40 polegadas. Então é muito. A religião é muito importante, porque você tem que se apegar em alguma coisa, né? Você tem que ir ali. Então você vai para a Europa não é tão religiosa, quase nada, né? Mas é um pouco mais neutro. Não são tão consumistas, porque tiveram uma educação melhor, porque sabem aproveitar melhor o dinheiro e tal. Mas quando você vai para o Oriente, né, principalmente ali, pegando do Japão, uma linha ali do Japão para baixo, né, que você pega a parte do norte, do sul, da Ásia até o sudeste, você é diferente. Você vê as pessoas que elas são religiosas, não consumistas, né, elas não têm o nosso fervor de louvor e essas coisas, eles acreditam muito em energia, né, que vem do budismo, hinduísmo, né, e eles têm uma filosofia de vida, que é a filosofia que tudo passa, tudo vai passar, tudo vai melhorar, e você está aqui e você vai ter que melhorar para você chegar em um lugar, né? Você tem uma energia boa, e tem um karma, e tem isso, seja bom que vem coisas boas e tal. Em questão de paz, a Ásia, no Oriente, daquela parte da Ásia, dá de 10-0 em qualquer lugar, até mesmo aqui na Europa, né? Em questão de paz, em questão de você ter aí as pessoas que respeitam umas as outras e tal. Então, tem alguma... Pode falar. Não, China e Japão não tem uma rixazinha, pelo menos cultural? Sim, mas por isso que eu especifiquei do Japão para baixo, assim, né? Porque quando você pega a China, aí você vai ali para o Vietnã, para o Camboja, aí já o Laos, já um pouco mais Indochina, aquela coisa ali, já um pouco mais assim, né? Mas você tirando aquela tripinha, assim, você pega o Japão e vai descendo e pega o Sudeste Asiático, é uma maravilha, né? A China, eu fui só uma vez, não volto, não gostei. Por quê? Você é muito maltratado, você é uma pessoa, eles te ignoram, até mesmo em Hong Kong, eu estive em Hong Kong, que é China, mas não é China, né? E eles te ignoram completamente, eles veem com a tua cara, você quer comprar alguma coisa, eles te olham assim, e olham para você, eles querem tirar o teu dinheiro, né? Então, Cara, não gostei. Engraçado, eu tenho muita curiosidade sobre a China, né? Às vezes eu vejo uns vídeos e tal, né? Você ficou quanto tempo na China? Eu fiquei 2 semanas. 2 semanas. Porque o pouco que eu vejo, assim, da China, o que eu entendo, assim, eu vejo a China um país, assim, desigual, em que você, por ter uma população muito grande, é igual, mal comparando o Brasil, você tem uma população muito grande, então você tem ilhas de excelência, você tem
você tem cidades na China que hoje são comparadas tem uma que é comparada ao Vale do Silício, né? Mas você também tem muita pobreza, você tem muita ignorância, e você tem um país comunista, né? Eu estava vendo o Yuval Harari, aquele historiador israelense, acho que você já deve ter visto alguma coisa dele. Ele faz uns comparativos interessantes, e ele fala que, culturalmente, a China, para dominar o mundo, em relação à cultura, ela é muito pobre. Ele não vê na China, ele vê uma potência econômica, mas não vê uma potência cultural, né? O que você viu, assim, do povo da China que você pode... porque, assim, é um país tão estranho, tão diferente, né, cara, que... E é uma potência ao mesmo tempo. É um país que eles têm... capitalismo, o regime é comunista, né, mas a economia é capitalista, né? Então, é uma mistura que... Você vê muita gente trabalhando quase de graça, você vê as pessoas, muita gente mesmo, muita gente. Estive em Xangai, estive em Beijing, em Pequim, né? E só. Então eu fiquei ali. Eu não vi muita coisa, porque a coisa que realmente a cultura, porque lá tem muito lá é business, né? Muito negócio. Então, se você quer ver a mesma cultura, você tem que ir para o centro, né? Você tem que ir para o centro, até mesmo para os Himalaias, subindo ali. Ver o que você, desculpa, descendo, né? Você vê que você pode encontrar alguma coisa diferente, porque ali eles são bem capitalistas canibal, ou seja, eles querem te vender, eles querem te tirar dinheiro, e por isso que eu não gostei, eu tive uma experiência muito ruim, eu não vi que eu aprendi algo, não é igual no Japão, eu fui no Japão, e para mim é um país que eu voltaria lá 100 vezes, para mim, eu nunca estive num país, no Japão, onde tem mais gente amável por metro quadrado. Nunca estive. Eles não falam uma palavra de inglês. Nenhuma, zero. Ou seja, eles têm dificuldade até de você rir, palavras pequenas. I hear, here. Mostra no mapa você, né, como comer, coisa bem simples, né? E eles não entendem. Só que quando você está com o mapa aberto, ali procurando alguma coisa, que eu sou da época que não tinha o Google Maps ainda, né? Eu comecei a viajar nessa época. E aí você via como as pessoas parando e sem falar, sem poder falar com você, eles tentavam e paravam 3, 4, 5, 6 pessoas, do nada tinham 10 pessoas ao teu redor, discutindo entre elas, tentando ver o que eu queria dizer para tentar me ajudar. Então você vê, até mesmo nos restaurantes, eu ia comer, pagava a conta, a japa estava ali, andava passinho por passinho atrás de mim, abria a porta e fazia reverência assim com a cabeça, dizendo boa tchau. Era uma coisa tipo, ali sim, mas na China foi uma experiência como na Rússia. Eu fui para a Rússia para beber vodka, nada mais, não teve, e na Praça Vermelha, né? Pronto, nada mais, Red Square, e nada mais. Então tem lugares que eu falo, não me valeu, não me aportou, não somou, não agregou nada como bagagem cultural, né, e nem intelectual. Então eu fiquei meio que na China. É para negócio. China você vai para negócio ou você vai para a China profunda, né? Como eu falei, vai ali para a questão perto dali do Himalaias, ali perto do Nepal, do Tibete, ali você vai ter coisa religiosa, você vai ter coisas que pode te somar melhor, né? Mas tirando isso, Hong Kong, Beijing, Pequim, não tive boas experiências. Quais foram os países que você foi mais de uma vez que você falou, caramba, isso vale muito a pena? Indonésia eu fui. Para Tailândia eu fui porque é estratégico, né? Tem muitos voos de Londres que é muito barato, tipo R$300, 300 euros ida e volta, 300 libras ida e volta, né? Então você pegava voo para Tailândia, depois você pegava um voo barato de Bangkok até, sei lá, até Indonésia, até Bali, né? Ou até... Então aí eu usava muito de hub, né? De conexões, né? Então eu fui muito para Tailândia, fui 8, 9 vezes por causa disso. Mas eu fui para mim o país assim, o país e a ilha, né? Que eu fui mais foi Bali.
E eu voltaria lá porque lá, para mim, tem tudo. Tem vulcão, eu gosto de vulcão, você deu para perceber, né? Tem vulcão, tem aquelas as plantações de arroz, né, os arrozais, tem as praias bonitas, tem as cachoeiras, tem tudo, é completo. Você pega uma motoquinha lá, o problema é que é o trânsito, né? Por exemplo, eu tive até um caso tem muita moto, muita moto. Então, eu tive até um caso que eu estava ali parado no semáforo, né? E eu fui coçar a perna, então eu tirei a perna do chão, fui coçar a perna. Quando eu voltei a perna no chão, já não tinha mais espaço para colocar, porque tinha tanta moto do lado que já não tinha mais lugar para colocar a perna, sabe? Então, Caraca, eu já vi uma imagem assim, cara, é muito louco, é muito louco. Imagina também o gás carbônico, que não é um lugar desse, é muito, né? Cê é louco. E ali é normal você sair para braqueada, né? Você tá dirigindo ali, você tem que sair para o acostamento, sair para o mato, porque tem um caminhão que está ultrapassando um caminhão de ovos, que vai mais baratinho, mais devagar, né? Então você já tem que esperar que você tem que ir para jogar para o meio do mato. Eu já joguei a moto, já caí com a moto 2 vezes fazendo isso, jogando para o meio do mato, mas vale a pena. Vale a pena. O Guto, me fala uma coisa. Tem um colega meu que ele foi viajar também num tempo que não tinha internet. Ele falou, cara, eu passei uns perrengues do tipo assim, eu atravessei o mar, cheguei no local, ninguém falava inglês, eu não lembro se era a Índia que ele foi. Eu sei que ele falou, o lugar que ele reservou para ficar à noite, chegou lá, estava fechado, e já estava anoitecendo. Você passou uns perrengues assim? Como é que você planeja os lugares que você vai ficar? Olha, hoje é mais fácil porque tem reviews, você vai ver a pontuação e tudo, mas antigamente eu já fui roubado, já fui roubado dos pertences, né? Quando eu ficava em albergue e tudo, né? Já passei esse perrengue, né? Então eu me planejo hoje, eu sou como um profissional de viagens, eu poderia até montar uma agência de viagens. Primeira coisa, eu vejo os golpes, os principais golpes que tem, né? Na região, seja a pessoa que vai tentar te tirar dinheiro, a pessoa que vai tentar te roubar. Então, coisa que a gente já sabe aqui, você vai para o Rio de Janeiro, né? Você vai saber o que tem lá, né? De repente, alguém aparece dizendo que é polícia, com um uniforme de polícia, né? E você vai falar o quê? Então você vê, isso aí é normal lá, então você toma cuidado, que é normal. Você tem que ir com cuidado, pede a identificação e tudo tal, que eles vão embora. Né? Então eu faço esse planejamento assim, eu faço a logística do dinheiro, né? Que hoje é mais fácil. É mais fácil porque o dinheiro está aqui, não no Brasil. Né? O Brasil tem economia muito fechada, então é muito difícil você utilizar bancos para ter dinheiro virtual com moeda virtual. Eu, quando vou hoje para Tailândia, eu já compro a moeda no meu cartão, ou seja, eu tenho dinheiro no meu cartão Thai Baht, né, que é a moeda da Tailândia, por exemplo. Então, eu já compro, tá barato, tá bom para comprar agora. Então, eu vou lá, no meu banco, eu tenho uma conta que virtual dessa moeda, eu vou lá e faço o exchange, né? Faço o câmbio. Né? Então, é muito mais fácil. Hoje você vai num cartão, pega um cartão. No Brasil já não tem isso, né? Porque é uma economia muito fechada. Tem fintechs agora que estão. Eu já vi alguma coisa do tipo, você quer transferir dinheiro para Portugal? Pela nossa fintech é mais fácil e tal. Eu acho que está evoluindo, né? Mas você tem que ter a conta aqui. O problema é a tua residência fiscal. Você tem que ter uma conta onde você tem uma residência fiscal, né? Porque o Brasil é muito difícil você sair dinheiro do Brasil e levar dinheiro para o Brasil é muito difícil. O Brasil tem uma economia muito fechada que vem de você. São mecanismos contra a evasão de divisas, contra financiar terrorismo, financiar narcotráfico, lavagem de dinheiro. Então, são mecanismos que para inibir, entidades, né? Para inibir isso, para muito difícil. Você tem que provar a origem do dinheiro para você mandar dinheiro para o Brasil. Né? Hoje está com a tecnologia, principalmente o Pix, né, que vai ajudar bastante, né? Você cair na malha fina, né? Porque você ganha tanto, você
você movimentou tanto a mais, então isso não bate, né? De onde veio esse tanto a mais que você... Então, você tem hoje formas agora de rastrear. Quanto menos dinheiro físico e mais transações, você vai cair na malha fina, né? Você tem um período, uma janela de 5 anos, e aí eles têm como monitorar você. Olha, primeiro ano vamos deixar ele ali, porque pode ser que ele tinha uma economia ali que ele não declarou, tal. Vamos ver o segundo ano. O terceiro ano ele já te pega. Uhum. Né? Entendi. Pela economia fechada. Pois é, mas hoje para um brasileiro mesmo, que dica você daria assim para ele levar grana? Leva um pouco em dólar, ou sei lá, em euro para onde ele vai, e faz um cartão que ele consegue gastar lá fora. O que você acha que é mais seguro, mais interessante? O mais seguro é o cartão, né? O cartão e dinheiro. O dinheiro você tem que ter sim ou sim, porque tem muitos lugares que não vai aceitar o teu cartão. Muitos lugares não, poucos, mas nesses lugares remotos eles não vão aceitar teu cartão. Ou quando você vai sacar é muito mais caro. Além de você pagar IOF, né, que é o Imposto de Operações Financeiras, né, você paga e é caro, né? E aí a taxa de conversão, que não é aquela do medium rate, né, que é aquela mais baixa possível, que vocês vão enfiar a faca em você, é o que quando você usa com o teu cartão, né? Então, o cartão é o mais seguro. Quando você vai para países do tipo... quando você vai para a América, continente americano, é dólar. Não tem o que fazer, né? Na África também é dólar. Europa, você pode levar euro que você se vira com tudo, né? E na Ásia, é uma mistura de euro com dólar. Eu levaria euro, né? Porque dólar, em muitos lugares, eles pedem... você tem que ter uma nota mais nova, você tem que ter uma nota com emissão, não pode ser menos de 2013, e tem todos esses, né? Você tem um rasgadinho na nota, eles não aceitam. Né? O euro é um pouco mais flexível, eles são mais flexíveis com o euro. Né? A gente só fica triste aqui no... pode falar. A gente só fica triste aqui no Brasil que você leva um monte de reais ali para trocar, né? E o cara te devolve 3 notinhas. Você fala, só isso? Então tá bom, vou embora. E agora é muito louco, cara. A Libra, eu nem sei quanto tá. Deve estar o euro, eu olhei hoje, estava R$6 e alguma coisa. Chegou a 8. Chegou a 8 e eu tava assim, ó. Chegou a 8, mas agora eu acho que tá a 7,30, 7,25, 7. Você é louco. Ô, Guto, que prazer bater esse papo com você. Eu queria te deixar à vontade para a gente finalizar. Eu abri aqui a nossa conversa falando que, eu conheço no máximo 20 cidades, não sei nem muito te abordar para falar de tanto lugar legal e bacana que você ficou, mas a gente pode falar em outras conversas e trazer esse conhecimento. Mas você sabe que eu acho assim, eu gosto do papo filosófico, assim, dessa coisa de como cada pessoa te trata em cada país, e acho que isso é muito importante, porque você vê prédio, e até você vê cultura, é prédio, é cultura, mas é legal conhecer as pessoas, né? Acho que isso que é uma parte interessante do que fica, né? Então, eu queria que você desse uma mensagem final aí para quem quer sair pelo mundo. Olha, a vida é muito curta, a vida ela passa muito rápido, e o que vai te permitir ter uma percepção de vida é você viajar e conhecer outras culturas, porque você está numa bolha e você não sabe o que tem fora dessa bolha, né? Eu sou privilegiado por ter conseguido uma bagagem intelectual e cultural viajando e saindo do meu país, né? Isso eu não teria conseguido no Brasil de forma alguma. Eu acredito que tudo na vida quando você está exposto, quando você está disponível para o mundo, as coisas vão acontecer. Coisas ruins, coisas boas, mas mais coisas boas, né? Porque o mundo não está tão ruim assim. Nós que temos essa ideia pessimista do mundo, né? O mundo depende muito da perspectiva que você vê. Para uma pessoa que tem 3 refeições diárias, o mundo tem um teto, o mundo não está muito ruim, né?
Então, você aprende isso. Hoje eu tenho uma filosofia de vida que eu daqui a 3, 4 meses eu estou querendo ir trabalhar remoto completamente e no Nordeste, né? Eu tô querendo me mudar para o Nordeste Brasil. brasileiro. Nordeste brasileiro, isso. Eu tô querendo, não, eu vou. Em novembro, dezembro, eu tô indo para o Brasil e já o meu projeto é trabalhar remoto. Não tem muito sentido trabalhar em casa em Londres, né? Então, não tem muito sentido. Então eu tô indo nessa filosofia, comprar meu Celtinha 1.0, adotar um cachorrinho de rua e ir para o Nordeste ver o amanhecer e ver as coisas mais bonitas ver o milagre que é essas coisas da natureza. E para mim, você disse bem que você vê arranha-céus e vê isso, e tem que ver, para ver cultura você tem que ver gente. Sim, na minha humilde opinião, o ser humano ainda é o melhor do mundo. É isso aí. Bom, eu desejo boa sorte para você aí. Quando vier para o Brasil, a gente vai se ver, se Deus quiser, e gravar outros podcasts para a gente passar um pouco dessa sua experiência aí, que é muito legal. Obrigado, viu, Guto? Vai ser um prazer.